Então, vamos começar nossa aula de hoje com a nossa oração. E eu peço para você fechar seus olhinhos, inclinar sua cabeça e vamos conversar com o Todo-Poderoso, tá bom? Senhor meu Deus, muito obrigado por esta tarde, por este dia. Obrigada pela vida de cada aluno, obrigada pela vida dos familiares deles. Que o Senhor possa estar abençoando as pessoas próximas a nós, toda a nossa equipe aqui da escola, as pessoas que estão aí enfrentando as dificuldades deste momento, que o Senhor possa estar fortalecendo e motivando-os. É um momento difícil, mas a gente, com a sua ajuda e com os nossos cuidados, iremos superar. Em teu nome, te peço e lhe agradeço. Amém. Queridos e queridas, vou pedir uma grande gentileza para que você pegue o seu livro. Sim, por favor, pegue seu livro e abra lá na página 141. 141, certo? Nós iremos fazer a resolução do questionamento do nosso exercício, joia? Queridos e queridas, vocês podem estar também conversando comigo, tá bom? E pode estar aí conversando comigo pelo chat. Eu sei que tem um aluno aí que já sabe a resposta desde a aula já passada, que estava aí já na ansiedade de responder. Eu quero saber se os demais também conseguiram ter um tempinho aí para ser desafiado para achar a interpretação textual. Sim, a interpretação. Veja, a interpretação é diferente de compreensão. Verdade. Se essas duas palavras eram sinônimas para você, não são. Interpretação é aquela forma totalmente baseada no texto. Sim. A nossa resposta tem que ser o texto que está fornecendo. Não é aquilo que a gente deduz. Compreender é a gente dar, é opinar, né? Dar a nossa opinião. Então, olha só. Tem um aluno que até chutou aí. Qual era a tua resposta, André? Fala para a prof. Vamos ver, André. A letra C. Alguém mais concorda com o André? Por favor, me respondam. Então, por que não pode ser a letra B? Vamos começar aí pela letra B. A letra B é uma resposta extremamente completa, né? A gente pensa assim, nossa, tem muita coisa real e certamente pode ser a letra B. Sabe por que não é a letra B? Olha lá. O humor da tira está no fato de que Miguelito busca identificar uma pessoa real, ou seja, o prefeito aí, certo? Então, assim, eu só estava mudando aqui. Então, meus amores, por mais que a gente sinta que essa resposta é a correta, não necessariamente é. Porque aí eu estou deduzindo. Não, eu acho que o Miquelito, ele falou prefeito porque ele deduziu. Não, eu não quero dedução. Eu quero o que a charge está me explicando, o que a charge está dizendo para mim. Lembre-se que toda interpretação textual de questões, ela vai ter uma palavra-chave me indicando a resposta correta. Então, geralmente, não sei se você concorda comigo, se você já se deparou com uma situação assim, você vai ficar entre duas questões. Você vai ler todas, aí 5, duas você vai ficar em dúvida. Dessas duas, você tenha cuidado. Olha a palavra principal do texto, algo vai aparecer. Acompanha comigo o segundo quadrinho, o segundo quadrinho aí da nossa tirinha. É fácil
Miquilito. Se eu digo, por exemplo, esse lixo enfeia a rua. Qual é o sujeito? Presta bem atenção nesse quadrinho. Olha a alternativa C que o meu nobre colega falou aí no chat. O humor da tira é gerado a partir do olhar de perplexidade de Mafalda frente à incompreensão de Miguelito sobre um assunto tão fácil. Olha só o segundo quadrinho da tirinha, o primeiro período ali, ó. É fácil. Perceba? Apareceu a mesma palavra. Então, interpretação, queridos e queridas, sim, vai ter uma palavra-chave para te dizer qual é. Certo? Parabéns para você que se dedicou, parabéns para você que dedicou o seu tempo para pensar nas possibilidades de qual seria a correta, certo? Mesmo a prof já tendo indicado, mas podia ser uma pegadinha, dizendo que estava errado. Poderia, né? A prof não disse que estava já a alternativa que estava assinalada ali era a correta, certo? Dúvidas, meus anjinhos, ou algum questionamento sobre essa tirinha? Sim ou não, ou talvez? Sem problema, Gustavo. Estamos aqui à tua espera. Joia? Tranquilo, André? Parabéns pelo teu empenho, viu? Esclarecido por que não foi a letra B? Ela estava extremamente completa. Contudo, era uma compreensão a letra B. Era algo que nós deduzimos. Não era o que a interpretação do texto. Ok? Jóia. Então, assim, nós iremos conversar um pouquinho sobre regência nominal lá na página 141. Certo? Vocês chegaram a fazer, meus queridos, esse exercício número 9 da página 141? Não. Não? Joia. Então, olha só, antes de nós fazermos esse exercício, que também tem uma tirinha, e tirinha é muito importante, saibam vocês, porque sempre a federal coloca tirinha na sua redação, certo? Das 5 propostas, ela faz uma menção sobre tirinha. Olha só, eu quero, de repente não é o caso seu de dúvida sobre regência nominal, mas se porventura for, vamos tirá-la, certo? Então, olha só, regência nominal é o complemento nominal. A prof vai estar mostrando aí para vocês também. Então, na página 142, abre lá, por favor, página 142, certo? A página 142, bem aqui em cima. Nós vamos trabalhar hoje um pouquinho sobre essa definição, certo? Então, acompanha comigo a leitura, olhando para o seu livro, junto comigo, ok? Você tem certeza de que ele sabe o que está fazendo? O substantivo certeza, que completa o sentido do verbo ter, tá? Liga-se ao complemento, que ele sabe o que está fazendo, por meio de preposição. Essa preposição de é extremamente importante, certo? É o termo que está regendo essa minha frase, essa minha oração. Então, acompanha comigo o exemplo que está aí nesse retângulo. Você tem certeza. Olha lá, nessa frase, eu tenho o meu verbo. Lembra que nós combinamos que sempre quando estivermos classificando uma oração, nós temos que circular o meu verbo, porque é através do verbo que nós iremos identificar, né, o sujeito, o complemento e o próprio verbo. Quem tem certeza
você. Então, eu tenho lá o meu sujeito. Esse verbo, ele tem um complemento, certeza. E esse complemento certeza, esse substantivo, ele tem uma preposição que liga ao restante. Ora, na aula passada, nós vimos sujeito e predicado. Sujeito e predicado, certo? Nessa aula, nós iremos classificar o predicado. Então, assim, nós entendemos que tudo o que não for sujeito na minha oração é predicado. Joia? Agora, nós vamos classificar que tipo de predicado ele é. Se eu tenho um verbo ligado a um substantivo, e esse substantivo, acompanha aí, e esse substantivo estiver ligado a uma preposição, sempre, meus jovens, sempre eu vou ter um complemento nominal, ou seja, uma regência nominal. Muda o nome? Muda, mas é a mesma coisa, complemento nominal e regência nominal. Certo? Se você não pegou, acompanha de novo. Olha lá. No terceiro parágrafo aí. Na fala, existem outras construções em torno do mesmo substantivo. Vamos acompanhar comigo. Você tem certeza que é isso mesmo? Olha lá. Nessa frase, eu tenho verbo. Circula o meu verbo. Circula o meu verbo. Quem tem certeza? Está explícito aí. Você, sujeito simples. Não tem um elemento que liga a outras pessoas. Então, é um sujeito simples. Você tem o meu verbo ter. Ele está ligado a um substantivo. Quando for ou um substantivo ou um adjetivo, sempre teremos complemento nominal. Principalmente quando eu tenho aí uma preposição ligando. Certo? Que é o caso aqui, que nós temos aí sublinhado em vermelho. Por enquanto, joinha aí no chat, estamos acompanhando. Alguém tem dúvida? Tudo tranquilinho? Olha só, último exemplo, para a gente tirar possíveis dúvidas. Obrigada, Michel. Olha lá. Observe essa expressão presente na tira. Só não tenho certeza se vamos gostar quando ele terminar. Então, olha lá. Cadê meu verbo ter? Quem tenho? Quando eu conjugo, eu tenho. Certo? Ele não está ali, mas ele está oculto. Bem-vindo, sujeito oculto. Olha lá. Eu tenho logo após o meu verbo ter. Faz um círculo, por favor, no verbo tenho. Verbo ter conjugado, tenho. Fez o círculo. Observa o elemento que está ligando o verbo tenho. Substantivo, certeza, certo? Perceba que logo após a certeza eu tenho uma preposição se. Portanto, tudo o que não tiver junto com o meu verbo é um complemento nominal. Joia? Tranquilinho? Perceba que agora o meu complemento nominal não engloba o meu verbo. Certo? Então, se fosse para você, por exemplo, colocar lá uma classificação no trabalho que nós vamos fazer futuramente. Classificando sujeito, classificando verbo, classificando predicado, tipo de predicado e complemento, você ia colocar para mim, acompanha aí o meu raciocínio. Sujeito, seria um sujeito oculto, verbo, ter, na primeira pessoa, tenho. Certeza, importantíssimo esse núcleo certeza, porque é através dessa palavra, desse substantivo, é que eu sei que eu tenho um complemento nominal, uma regência nominal aqui. E
certeza. E de que vamos gostar, isso tudo é um complemento nominal. Joia? Aí abaixo, nós temos uma ótima definição que eu vou pedir para você fazer um asterisco. Por quê? Eu vou pedir para você escrever no seu caderno. Muito importante. Você vai fazer uma estrelinha, um asterisco. É muito importante o que está aí embaixo. Regência nominal. Você vai sim colocar no seu caderno. Por quê? Para memorizar. Sempre quando que a gente escreve, nós memorizamos mais. Joia? Então, você vai escrever lá, que é uma relação estabelecida entre, olha lá, para eu ter uma regência nominal, eu tenho que ter uma relação entre o meu verbo com substantivo ou adjetivo e alguns advérbios, certo? Com os seus complementos regidos, certo? Então, vai ter aí esse complemento iniciando com uma preposição. Olha que bacana no seu livro. Na página 143, você vai ter duas tabelas, certo? Joia, cadê meu joia, por favor, sinal de vida de vocês. Nessas tabelas, meus amores, obrigado, Lucas, obrigada, Miguel. Olha lá, nessas duas tabelas eu tenho substantivos e adjetivos, certo? Obrigada, Miguel, Carlos. Por quê? É importante você ler. Faz outro asterisco aí, faz outra estrelinha. Escreve importante. Porque são palavras, são substantivos e adjetivos, são palavras que aparecerão nas nossas orações para classificarmos e logo após o verbo, quando elas aparecerem, nós teremos o nosso complemento nominal. Então é importante você dar uma lida para você identificar facilmente, não perder tempo. E isso vai te ajudar muito quando você for fazer seu vestibular. Parece que está longe, mas não está. Porque essa matéria de sintaxe cai no vestibular. Então, quanto mais a gente memorizar, mais nós trabalharmos, e quando estivermos estudando como agora, vai ficar gravado lá no seu subconsciente e vai te favorecer. Joia? Ah, muito importante. Não à toa. Tá vendo aqui? Esse quadro mega. Você percebeu que ele está mega destacado mesmo. Acompanha comigo a leitura, porque ele é extremamente importante. Os advérbios. Lembra que a prof falou complemento nominal? Ou seja, numa oração eu vou ter meu verbo e logo após o verbo eu vou ter substantivos, adjetivos e, às vezes, advérbios. Olha só alguns advérbios. Quando ele tem esse mente no final. Olha lá. Especialmente, está lá nos 3 tópicos finais. Favoravelmente e necessariamente. Extremamente importante. Essas 3 palavras, que são advérbios, quando estiverem ligados ao meu verbo, sim, será um complemento nominal. Vira a página para mim, por favor, página 144. 144 aí do nosso livro, por favor. Aqui. Joia? Página 144. O que iremos fazer se você fez? Não sei se vocês fizeram ou não. Nós iremos fazer sim de tarefa. O número 11, o número 12 e o número 13. Beleza? Esses 3 números aí. Por que a prof destacou? Porque vai aparecer, principalmente no número 13, alguns advérbios. Queridos e queridas, importantíssimo que você faça atentamente, sem música ligada, porque se tiver uma música, alguém cantando, principalmente em português ou em inglês, que nós nos interessamos, a gente vai ficar com o nosso cérebro 70% na música, então não estuda com música, não estuda com música. E não estuda com o celular ligado, plugado do lado.
Agora, você já sabe que é nesse livro e sabe onde que está o conteúdo da nossa aula. Se você tiver dúvida, você não vai precisar da internet, tá? E eu estou falando isso de verdade, certo? Tem um professor, Pierre, ele é especialista em neurociência. E aí, meus amores, ele tem 3 fabulosos livros e que ele fala da nossa concentração. Então, sim, se é para estudar, é você e seu livro. Joia? No número 11, acompanha comigo a leitura do enunciado para você conseguir fazer tranquilinho na sua casa. Você irá completar as lacunas acrescentando as preposições aos termos regentes. Se necessário, consulte os quadros. Que quadros, meus amores? Ora, o quadro da página 143. Esses são o nosso SOS. É onde a gente vai pedir socorro e que vai nos ajudar a memorizar. Certo? Ok. Número 12, que você também irá fazer. Complete as lacunas e marque a alternativa correta. Você vai ler com muita atenção. E aí você vai completar conforme nós vimos, todo aí na página 141, 142. Eu acredito que você vai saber bem. O que é isso? É quando nós vamos utilizar quando nós vamos identificar o nosso complemento nominal, certo? E aí, claro, tem aí a letra A, B, C, D, para você conferir as possibilidades. O número 13, confere aí comigo. Leia as frases e complete os espaços em branco com a preposição adequada. Se precisar, inclua um artigo, certo? Às vezes, precisaremos do artigo, mais a preposição para ficar a forma mais formal da escrita, certo? Não aquela língua informal da fala. Também vocês poderão utilizar lá o quadro da página 143, com os adjetivos, certo? Então, veja, o que você vai precisar está no seu livro, página 143, na íntegra, para resolver esses 3 exercícios. Alguma dúvida referente da nossa aula por enquanto? Gostaria que você falasse comigo ou que você escrevesse. Joia, Gustavo. Galerinha? Joia, Isabela. Ok. Então, a prof vai compartilhar com vocês, meus queridos, alguns slides os quais estaremos trabalhando, certo? Vocês estão vendo aí, queridos? Sim ou não? Não, só um minutinho. Então, a prof fez errado aqui. Agora sim. Joinha? Então, olha lá, meus anjos. Nós estamos trabalhando a partir da página 140. Joia? Por que 140? Ora, nós já vamos ter regências, certo? A prof colocou aqui no slide, a partir da página 140 até a 160, que é por onde nós iremos caminhar, ok? Coloquei aqui página 144. Na real, seria 142. Só um minutinho, não sei o que eu fiz. Não, eu quero voltar ao meu slide que eu apaguei, ó. Aqui? Aí. Muito obrigada. Então, olha lá. Aqui, ó. Página 144. Agora sim. Belezinha, jovens? Ok. Vamos falar um pouquinho sobre o elemento de ligação.
Vocês estão lembrados do elemento de ligação? Olha só, nós estamos estudando regências, tanto nominais e vamos adentrar nas regências verbais, certo? Nada melhor do que nós enfatizarmos verbos. Sim, meus queridos, tipos de verbos. Então, nós estamos vendo, até então, o verbo que tem um complemento, e esse complemento ele é nominal. Mas nós temos alguns verbos que, além de sabermos identificá-los como um verbo sendo de ação, estado ou de fenômeno, nós temos verbos que eles são transitivos. Está acompanhando comigo o raciocínio? Sim. Nossos verbos têm verbos transitivos, que são aqueles que têm sentido incompleto, que ele precisa de um complemento para dar continuidade à ideia do que foi escrito. Certo? Então, um verbo transitivo, ele necessita de complemento para terminar a ideia para o leitor, porque o leitor entenda. Olha o meu exemplo aí. As crianças precisam de carinho. Joia? Olha lá, a prof destacou meu verbo, como você sempre irá destacar quando você estiver fazendo o nosso trabalho, a nossa atividade, principalmente nas atividades do exercício 11, 12 e 13. Destaquei o meu verbo. Se eu tenho sujeito, olha lá, como que eu vou saber? Quem precisam? Perceba que meu verbo ele está conjugado na terceira pessoa do plural, certo? Perceba que as crianças precisam. Percebeu que é um sujeito simples, mesmo ele estando no plural? Ele é um sujeito simples, não importa. A multidão, as pessoas, as crianças, é um sujeito simples. Não tendo o E ligando, sempre será um simples. Pode ser outros lá sujeito, dependendo da classificação do verbo. Mas nesse caso é um sujeito simples, no plural, mas simples. As crianças precisam de quê? Lembra-se que a gente precisa fazer uma perguntinha após o meu verbo? Se elas precisam de quê? Ora, tudo o que não for verbo é predicado. Perceba que esse de que é extremamente essencial para nós entendermos o que as crianças precisam. Sim. Nesse caso específico, quando nós temos um verbo que necessita de complemento, e a gente até tem aqui uma preposição, mas não tem nada a ver com complemento nominal, tá bom? Nós estamos agora classificando o verbo. Nesse caso aqui, esse verbo, a gente vai dizer que é um verbo transitivo direto. Essa vai ser a nomenclatura do verbo. Por quê? O verbo precisa de um complemento. Ora, então, isso aqui, ó, de carinho, será o meu objeto direto. Perceba? Primeiro olha só como que tudo, até na gramática, passo a passo. Nós nascemos, nós aprendemos a gatinhar, nós aprendemos a andar devagarinho, depois a gente anda, depois a gente corre. Não é assim? Assim vai ser com a gramática, com a nossa regência. Primeiro a prof apresentou para vocês, vocês já até tinham já vistos, os sujeitos. Após sujeitos, a gente viu verbos. E com os verbos, a gente viu predicado. E daí, depois do predicado, tipos de predicados. E aí a gente viu quando ele é um predicado verbal e nominal, não é verdade?
se tem um complemento nominal ou um complemento verbal. Agora, nós vamos identificar, classificar que tipo de verbo é na minha oração. E o complemento desse verbo vai ser o nome de objeto. Sim, na nossa classificação das orações, nós temos vários passos. Por isso que é muito importante, na hora, você ler o seu enunciado, para ver o que se pede. Joia? Acompanha comigo o próximo slide. Verbo intransitivo. Esse verbo intransitivo, ele vai estar mais para frente. Por que a prof colocou aí a página? Ora, para a gente saber trabalhar, você não depender sempre só do computador. Então, assim, é importante você ter o teu caderno junto aí nas nossas aulas, junto com o nosso livro. Por quê? Para você ficar escrevendo, certo? Algumas coisas, alguns tópicos importantes do nosso livro, eu vou pedir para você escrever sim no caderno. Então, você vai fazer um asterisco. Após terminar as aulas do teu dia, você vai escrever no seu caderno. Principalmente a numeração das páginas, para você poder ficar folhando e pesquisando também aí no seu livro, tá bom? Verbo intransitivo. Olha que importante. Nós acabamos de ver que verbo intransitivo, acabamos de ver verbos transitivos com T, precisa de complemento. Verbo intransitivo é o verbo que não precisa de complemento, que não exige complemento. Observe aqui. Após longas horas de provas, o jovem dormiu. Verbo, dormiu. Quem dormiu? O jovem. Eu preciso completar o dormiu? Não. Ele tem um sentido completo. Isso é um verbo intransitivo. Não precisa de complemento. Olha aí o segundo exemplo. Depois de muitas horas, a criança nasceu. Tá, eu preciso saber, nasceu aonde? Não, eu não preciso saber. Para mim, é uma informação suficiente. Portanto, esse verbo, ele é um verbo intransitivo. Por aqui, tudo certinho? Algum comentário? Se alguém quiser conversar comigo, fica à vontade, tá bom? Tudo certinho no chat? Então, tá bom. Ok. Então, olha só, meus anjos. Para a próxima aula, a gente vai estar trabalhando verbos transitivos, certo? Então, nós vimos hoje, de novo, que temos verbos intransitivos, que é aquele que não precisa o verbo de complemento, e vamos adentrar em verbos transitivos, que precisa. Esses verbos, eles irão se dividir em 3 categorias. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto, certo? Mas isso vai ser para a próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, espero que você tenha compreendido a nossa aula. Se alguém quiser conversar, falar algo, estou à disposição.